Olá, amada igreja, bom dia. É com muito prazer e muita alegria que iniciamos mais uma escola bíblica dominical. E hoje é a última lição do trimestre, Morte e Ressurreição de Jesus. Para hoje nós convidamos um professor que estava há muito tempo afastado na nossa EBD, mas graças a Deus, porque por motivos de ocupação no seu ministério, o nosso querido pastor João Paulo, e hoje eu consegui, depois de muita luta, consegui trazer ele para nos dar uma aula hoje sobre o assunto que nós estamos estudando, a finalização do livro de Mateus. E é interessante colocar que Mateus não narra esses últimos capítulos de forma cronológica. Inclusive, ele escreve esses últimos capítulos para os judeus. Para darmos início à nossa lição de hoje, eu gostaria de convidar a nossa querida irmã Lourdes para fazer a leitura do texto áureo que está em Mateus capítulo 27, versículo 22. Por favor, irmã Lourdes, faça a leitura do texto áureo. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Amém, meus irmãos? Eu vou ler aqui em Mateus 27, no versículo 22, que diz assim: Replicou-lhe Pilatos: Que farei então de Jesus, chamado Cristo? Seja crucificado? Responderam todos. Amém? Muito obrigado, Lourdes. Que o nosso grande e poderoso Deus continue lhe abençoando, minha irmã, lhe confortando. Meus irmãos, os irmãos têm gostado da nossa escola bíblica dominical? Tá vendo aí embaixo um sinalzinho aí, ó? Dê um ok, dê um cliquezinho aí dizendo que o irmão tá gostando da nossa escola bíblica dominical. Uma coisa eu lhe digo, o esforço aqui é grande para que o irmão possa estar tendo essa oportunidade de acompanhar a escola bíblica dominical. O irmão não imagina o esforço que nós fazemos e fazemos com muita alegria, e dedicação. E toda semana estar aqui não é fácil não, mas temos alegria em estar trabalhando pela obra e o crescimento do reino de Deus. Agora eu queria convidar o nosso primeiro professor que vai nos falar um pouco sobre Mateus 26. Ele vai falar um pouco sobre aqueles preparativos antes da morte de Cristo, principalmente aqueles preparativos pré-julgamento. Sabemos que ali foi um julgamento totalmente armado, manipulado por aquelas pessoas que queriam pegar Cristo. E eu convido nessa manhã o nosso querido irmão Guilherme para nos falar um pouco sobre esses preparativos. Bom dia, meus irmãos. Paz a todos. Me sinto muito honrado de estar aqui, muito feliz de verdade. Eu gosto muito de participar da EBD, é um tempo muito legal assim, né, que a gente aprende junto, sabe, com todos esses professores em casa, lendo. É algo muito, muito bom, muito bom. E eu me sinto honrado por estar aqui. Agradeço a Deus primeiramente, né, por me proporcionar isso e também pelo convite. E hoje a gente vai ter um momento muito legal, né? Assim, vou tentar ser o mais compacto, mais breve, né? Hoje a gente vai falar de 3 capítulos. Falar do capítulo Mateus 26, 27 e 28, né? Os preparativos, os acontecimentos e depois, né? Ou seja, o caminho até a morte de Jesus, a crucificação e a ressurreição. E é isso, né? A quem Deus deu a visão, Deus deu a missão. Amém. Vamos aqui junto. E é isso, eu queria orar com os irmãos para que a gente possa ter um tempo de aprendizado, um tempo que o Espírito Santo ele seja livre em nossas vidas e fale em nossos corações. Vamos lá, oremos. Senhor Jesus, muito obrigado por essa oportunidade. Me sinto muito honrado de estar podendo estar aqui com meus irmãos, mesmo que virtualmente, mas em um só espírito, em um só pensamento, para aprender um pouco mais do Senhor. Muito obrigado por essa oportunidade, obrigado por cada vida que está aqui. Eu te peço, Senhor, que em nome de Jesus eu possa falar aos nossos corações, que Teu Espírito Santo me capacite, que Teu Espírito Santo fale aos corações dos meus irmãos, Pai, como o Senhor tem falado ao meu. Em nome de Jesus, amém. Vamos lá, gente, eu tô aqui, né? A gente vai fazer uma viagem, em alguns pontos eu vou dar um pouquinho mais de uma aprofundada, mas bem de leve, porque é muita coisa. Então vamos lá. A gente tem no capítulo 26, logo no início, né? A gente tem a conspiração, a gente vê em detalhes, é algo muito detalhado. A conspiração de Caifás, né? Para matar Jesus. Então a conspiração da reunião com os mestres da lei, com os judeus, com os fariseus, para poder matar Jesus. E eles chegam a um acordo de que a melhor forma para fazer isso é através de uma traição, e aí eles poderiam matá-lo. Só que eles não fazem isso na época da Páscoa, né? Porque como é uma cultura judaica, era um ato judaico,
a cidade sempre ficava muito cheia. Então eles optaram por não fazer na Páscoa, apenas bolaram um plano, alguma forma, que foi através dessa traição. E aí a gente vai ter um encontro, e é interessante que a gente pense como uma viagem, né? Como uma coisa se encaixa na outra, porque Mateus ele não coloca de maneira sequencial. Então às vezes vai ter horas que eu vou falar Caifás, e aí ao mesmo tempo que tá rolando com Caifás aqui, tá acontecendo outra coisa, sabe? Enfim, a gente vai ter agora o encontro de Jesus com Simão, que era um ex-leproso que foi curado. E só do fato de Jesus se encontrar com esse ex-leproso já é algo que com certeza impacta muito os fariseus, os mestres da lei, porque segundo a lei, um ex-leproso ele não podia nem deveria estar em casa, e também ele não poderia ter contato com nenhuma pessoa, né? Por conta também da questão da lepra, de ser transmissível e tal. E Jesus chega lá e vai ter esse encontro com ele, e acaba que quando ele vai ter um encontro com o Simão, chega uma mulher. E essa mulher que a gente já ouviu falar muitas vezes, a mulher do vaso de alabastro, né? Que derrama esse vaso sobre a cabeça de Jesus. E esse vaso, para a gente ter uma ideia, equivale a 300 denários. 300 denários é igual a um ano de trabalho. Colocando nos nossos dias de hoje, para a gente entender um pouco mais do quanto era caro esse perfume, é só a gente pegar o salário mínimo hoje e multiplicar por 12, a gente vai ter um valor aí de quanto era esse perfume. E assim, algo que ela faz é que ela derrama tudo que ela tem, né? Esse perfume era tudo que ela tinha de mais valioso, e ela derrama sobre a cabeça de Jesus. E algo muito interessante nessa passagem, que não posso deixar de falar, é uma lição de valorizar. Quando ela faz isso, os discípulos, né? Eles chegam, e depois João vai falar que é Judas que pergunta, né? Ele pergunta assim: por que esse desperdício? Por que esse perfume poderia ser vendido por um alto preço e o dinheiro dado aos pobres? E aí Jesus, percebendo, repreende: por que molestar esta mulher? Ela praticou uma boa ação para comigo, pois quanto aos pobres, sempre estende com vocês, mas a mim nem sempre me tereis. Isso é interessante. O que é que isso quer dizer? Eu vejo uma lição de valorização da presença de Jesus. Aquela mulher fez o que esses discípulos, durante toda a caminhada, nunca conseguiram fazer por completo. Querem entregar o de mais valioso deles, que era de fato valorizar essa presença de estar com Jesus. E eles tiveram 3 anos, tiveram uma grande caminhada, então, de alguma forma, eles deveriam valorizar cada minuto, cada segundo. E a mulher tem apenas um encontro com Jesus, e naquele momento ela entrega tudo dela, que é esse perfume. Imagine o quanto ela teve que trabalhar para conseguir esse perfume, e ela derrama sobre a cabeça de Jesus, sabe? E isso mostra muito sobre a valorização, valorizar a presença de Jesus. E eu me pergunto quantas vezes eu tenho a oportunidade de estar em contato com Cristo, que está comigo a todo momento, e eu não valorizo, sabe? Eu não valorizo por aquele tempo com Jesus muitas vezes. Então assim, é algo que traz uma lição muito, muito, muito importante. Essa ideia de valorizar cada segundo, cada minuto, enquanto estamos com Jesus, que eu tenho esse relacionamento com Ele, sabe? E principalmente naquela época, porque Jesus estava em carne e osso ali, né? Jesus não tinha ressuscitado ainda. Então assim, cada minuto, cada segundo com Emmanuel, Deus conosco, é precioso. E os discípulos não estavam preocupados com isso. Você vê que a primeira coisa que o discípulo pergunta é porque ela está desperdiçando esse perfume. Eles não estão entendendo, sabe, o propósito, não estão entendendo de fato o que ela está fazendo, que é o que eles deveriam fazer a cada minuto, cada segundo. Enfim, e depois dessa cena, né, a gente passa por essa cena, a gente tem a questão da ceia. Eu não vou me aprofundar em muitas coisas, né, por conta do tempo. A gente tem a questão da ceia, tem a questão do Getsemane, em que Jesus ele sua sangue, ele está angustiado e tudo mais, né? A gente tem a realidade também da prisão. Essa prisão ela acontece, né, logo depois dessa ceia, e acontece no Getsemane, né, em que Judas chega lá com os guardas e tudo mais, saúda o mestre com um beijo e trai ele por 30 moedas de prata. E basicamente o que acontece nessa prisão é que Caifás estava, falando na linguagem de hoje, Caifás estava numa correria para conseguir testemunha, para falar contra Jesus e para de alguma forma conseguir julgá-lo para ser crucificado, né? Levá-lo para Pilatos, que é o que a gente vai ver daqui a pouco. E ele não consegue, até porque como é que ele ia conseguir uma testemunha verdadeira de que Jesus tinha errado, né? Mas ao mesmo tempo ele propaga lá um julgamento e de alguma forma incita, né,
para que Jesus solte alguma coisa e que ele, sei lá, deturpe aquilo que Jesus falou de alguma maneira, para que ele pudesse achar esse argumento de poder trazer ele para o julgamento de Pilatos para ser crucificado. E aí é quando acontece também a negação de Pedro, a traição de Pedro também, né, que Pedro nega Jesus, toda essa realidade. E aí depois do primeiro julgamento ele é levado a Pilatos, e aí a gente entra no capítulo 27, tentando ser bem breve aqui, bem breve mesmo, porque o tempo é curto e é muita coisa. E então você tem o acontecimento, o segundo julgamento de Pilatos, e algo que acontece também, que eu queria trazer aos irmãos uma lição que falou muito no meu coração, que eu estava lendo, é isso que Jesus fala quando Pilatos vai interrogar ele, né? Que ele pergunta assim: tu és o rei dos judeus? És tu o rei dos judeus? E aí Jesus está dizendo assim: tu o dizes. E isso é incrível, porque o que é que Jesus quer dizer com isso? Jesus está dizendo tipo assim: você que está dizendo. E eu vejo não apenas uma resposta poderosa, uma resposta convincente, mas eu vejo um Jesus que tinha convicção de quem ele era. Um Jesus de que entendia que de fato ele era. Para que ele veio. E isso fala no meu coração de tipo assim, ele não precisava provar nada. Ele não precisava jogar argumentos para Pilatos, para que ele entendesse de fato que ele era o rei. Ele disse: você está dizendo. E tanto é que depois, quando Pilatos vai perguntando, ele fica em absoluto silêncio. E quantas vezes a gente entra em muitas discussões, eu entro em muitas coisas, várias vezes, né? Para tentar defender o argumento do que eu estou dizendo, e o que basta apenas é eu ter a convicção de quem eu sou em Cristo, entende? E assim, claro que é importante a gente argumentar e tudo mais, mas eu digo, essa convicção é que não pode faltar, porque eu não posso depender do argumento e da aprovação de outra pessoa para entender quem eu sou. E Jesus não precisava disso, Jesus tinha a certeza de quem ele era, para que ele veio. Então assim, é algo muito interessante isso, muito interessante. E assim, uma grande lição, né? E aí Pilatos, ele pega e vai fazer esse julgamento, ele de alguma forma tenta encontrar algo digno, entre essas assim, né? De ser julgado, de ser crucificado, como o povo estava pedindo, aquela pressão toda. E aí ele até a mulher dele fala que Jesus era inocente, que não era para ele fazer isso. Mas ele, o que ele faz na linguagem de hoje falando? Ele tira o dele da situação. Então ele basicamente, ó, eu tenho essa responsabilidade, mas eu tô tirando o meu daqui dessa situação e tô transferindo para alguém como se eu não fosse culpado, sabe? Como diz ele na linguagem, né? Eu tô lavando as minhas mãos. E é interessante porque assim, eu fico pensando sobre a questão de que em vez de Pilatos julgar, foi o povo que julgou. E eu fico pensando que o mesmo povo que estava gritando crucifica, crucifica, foi o mesmo povo que estava com Jesus, vendo os milagres, estavam com Jesus muitas vezes naquelas reuniões gigantes, na multiplicação dos pães. E eu me pergunto se eu tivesse na época lá, da onde eu estaria, sabe? Eu fico me perguntando aonde eu estaria, e é um grande questionamento. Onde será que eu estaria ali? Será que eu estaria crucifica, 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 junto com a pressão, né? Ou será que eu de fato seguiria a Cristo? Isso é uma grande pergunta, né? E assim Pilatos ele transfere, né? Então ele, vou lavar minhas mãos aqui, foi você que crucificou, né? Só que na verdade ele não é isento de culpa, né? Porque ele tem uma responsabilidade. Então Deus vai cobrar dele. É cobrar da responsabilidade dele, não da outra pessoa. Enfim, de maneira breve, né? É isso que acontece. A gente tem a libertação da escolha, né? A escolha de um prisioneiro ou Jesus, e aí eles escolhem soltar Barrabás, que era um super assassino lá, ladrão. Enfim, é algo muito triste, e como eu falo, eu sempre fico me perguntando onde é que eu estaria nessa hora, se eu estaria com Cristo, se eu cederia à pressão de estar lá, crucificam, crucificam, crucificam. E aí Jesus ele é crucificado, ele é condenado, ele é crucificado, né? E aí tem toda aquela preparação para ir para a cruz, tem todo aquele espancamento, aquelas zoações com ele, tem tudo isso, cuspira a coroa de espinho. E aí a gente tem uma cena que ela é muito, 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 muito profunda. E que é a cena da crucificação. Quando levanta já ali a cruz, Jesus está lá. E Jesus ele diz assim, a frase que a gente conhece bastante, né? Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa meu Deus, por que me abandonaste? E assim, naquele momento é o momento em que ele morre pelos nossos pecados, né? Você vê que na Bíblia, em toda passagem que Jesus ele fala com Deus, ele não fala Deus, ele fala Pai. E nesse momento é o único momento da Bíblia que ele fala Deus. Ou seja, ele estava ali como se fosse um de nós, de fato, em plenitude, como um de nós, morrendo pelo nosso pecado, sentindo o pecado na pele, que era estar afastado da presença do Pai dele. E
Mas no versículo 50 diz assim: então Jesus exclamou uma vez mais em alta voz e entregou o seu espírito. E no mesmo instante, o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. A terra estremeceu e fendendo-se as rochas. Aleluia, isso é incrível. O véu se rasgou, não há mais divisão para o relacionamento com Cristo. Isso é incrível, valeu a pena. Sabe, Jesus morreu por mim e hoje eu tenho livre acesso para falar com Ele, onde Ele está com a gente hoje. Isso tem que queimar em nosso coração, isso tem que ser motivo de alegria para a gente. E aí é onde acontece logo depois, né, o sepultamento. O José de Arimateia pega o corpo, consegue a liberação, limpa tudo, tem toda essa realidade, né, e prepara para o momento da ressurreição. E aí 3 dias depois, a gente tem o momento da ressurreição, capítulo 28, que é quando o anjo ele chega lá e Maria e outras mulheres, né, Maria Madalena e a outra Maria, eles vão visitar o túmulo e eles encontram esse anjo e elas estão procurando por Jesus, né? E aí tem esse diálogo que é incrível também, isso é incrível, que diz assim: contudo, o anjo dirigiu-se às mulheres e lhe anunciou: não temam, sei que vieram ver Jesus, que foi crucificado, mas aqui ele não está, foi ressuscitado como havia dito. Venham e vejam vocês onde ele jaz. Cara, que incrível! Isso é muito incrível, eu me alegro muito mesmo, porque assim, é Jesus morrendo por mim, sabe? E ressuscitando, ele vive, ele está entre nós, ele está aqui presente entre nós, mesmo virtual, ele está nos nossos corações. Isso é incrível, isso é muito incrível, que a gente tenha prazer em conhecer Jesus, prazer em se relacionar, prazer em saber mais da Bíblia. Isso é algo que tem que queimar em nosso coração. E eu queria encerrar porque já dei, meu Deus, já estou num tempo aqui, enfim. Jesus, ele deixa uma grande missão, e é isso que eu queria falar com vocês, assim. A nossa missão, todos nós, a gente tem propósitos específicos. Deus tem um propósito específico, um plano específico para cada um. Mas existe um propósito que a gente tem em comum, que é o que está descrito em Mateus 28, 18 ao 20. E ele diz assim: então Jesus, aproximando-se deles, lhe assegurou: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam com que todos os povos da terra se tornem discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo quanto vos tenho ordenado, e assim eu estarei permanentemente convosco até o fim dos tempos. Glória a Deus, isso é incrível. Que a gente tenha isso no nosso coração. Qual a minha missão? Todos nós temos essa missão em comum, irmãos. E claro que a gente tem áreas diferentes em que a gente pode aplicar essa missão, mas que a gente tenha no nosso coração. E eu me pergunto o que eu tenho feito, né? O que eu tenho feito para cumprir essa comissão que Jesus colocou a mim. A partir do momento que eu abro meu coração e aceito Jesus, eu tenho como missão essa. Né? E às vezes a gente só vê a promessa do eu estarei com vocês permanentemente até o fim dos tempos e esquece de ver o que é que antecede essa frase, essa promessa. Glória a Deus que Ele está conosco no momento, mas o que é que Ele está dizendo? Vão e façam discípulos por onde andares, vão e sejam testemunha, não é dar, é ser testemunha de mim, sejam testemunha de que o meu amor, Ele restaura, sejam testemunha de que o meu amor, Ele te transforma, sabe? Então assim, o que é que eu tenho feito, né? O que é que eu tenho feito? E eu encerro com essa pergunta: o que é que eu tenho feito? Que a gente se pergunte isso e que de fato a gente tenha prazer em ler, aprender e saber mais, conhecer Jesus, que esse é o nosso propósito, irmãos. Conhecer Jesus e fazer Jesus conhecido, foi para isso que nós nascemos. Muito obrigado mais uma vez, passei muito do tempo, me perdoe aí, Gil. Muito obrigado pela oportunidade. E é isso, irmão. Deus abençoe cada um, que essa palavra fique em nossos corações e que possamos viver isso de fato, não apenas falar, sabe? E é isso. Deus abençoe. Muito obrigado, meu querido irmão Guilherme. E agora nós vamos convidar um outro professor para nos falar sobre Mateus 27, sobre os acontecimentos durante o período da crucificação de Cristo, que terminaram até a crucificação de Cristo. E para isso eu convido um professor que estava um pouco longe da nossa escola bíblica dominical, nunca mais tinha tido o prazer de ouvir esse querido professor falar, que é o nosso irmão, o pastor João Paulo. E por favor, pastor, fale um pouco sobre os acontecimentos de Mateus 27. Bom dia, meus irmãos e minhas irmãs. Que a graça e que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo continue presente na vida de todos e de todas. Como é bom estarmos juntos, como é bom estar aqui com os irmãos na minha querida Igreja Batista Sião. Que Deus continue abençoando
a esta amada igreja. Quero agradecer a Gil pelo convite, estarmos juntos mais uma vez e encerrando o trimestre da nossa EBD. E esse tema que nos foi proposto, na verdade o capítulo que nos foi proposto, nos traz algumas divisões. Capítulo 27 de Mateus, sei que você já está com sua Bíblia aberta, continue a nos acompanhar. Esse capítulo 27, ele tem algumas divisões, né? E é interessante, porque começa aí a narrativa do julgamento e da condenação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é dividido em algumas partes. Na primeira parte, do versos 1 aos versos 2, Jesus está sendo entregue a Pilatos. Dos versos 3 aos versos 10, a morte de Judas. Dos versos 11 aos versos 14, Jesus está diante de Pilatos. Dos versos 15 aos versos 25, Jesus é condenado à morte. Dos versos 27 ao versículo de número 30, os soldados estão a zombar de Jesus Cristo. Dos versos 32 ao versos 44, a crucificação de Jesus Cristo. Dos versos 45 ao versículo de número 56, a morte propriamente de Jesus Cristo. Dos versos 57 aos versos 61, o sepultamento do Senhor. Dos versos 62 até o seu último versículo 66, a guarda do túmulo. Vamos tentar trazer em poucas palavras. A gente precisaria de um longo tempo para falar sobre cada um desses pontos, mas em poucas palavras, o que acontece dentro de cada uma dessas perícopes que a gente achou de mais atrativo para nós. Tenho certeza que vai ficar algum ponto que o irmão ou a irmã terá dúvida. Qualquer coisa, pode pegar nosso contato com o Gil, pode nos enviar uma mensagem que, dentro do possível, estaremos tirando essas dúvidas. Mas tenho certeza também que aí na escola bíblica terá outros professores e no capítulo, quem estará abordando o capítulo 28, de repente venha sanar essa dúvida que venha surgir do irmão ou da irmã, tá certo? Escolhemos também como um texto áureo, que chamou muito a nossa atenção, o versículo de número 46. Deus meu, por que me desamparaste? Este é o nosso texto que chama a minha atenção e acredito que chama a sua também. O Senhor agora que está na cruz, ele roga, ele clama, perguntando por que o nosso Deus o desamparou. Será que em algum momento você também já pensou assim? Que Deus havia esquecido de você, que Deus havia lhe desamparado? Mas, no entanto, Deus nunca se esquece de nós. Mas vamos voltar para o começo. O versículo de número 1 de Mateus chama muito a nossa atenção. Então, ao amanhecer do dia, uma reunião dos sacerdotes e os representantes do povo para dar uma sanção, digamos, formal para o que eles estavam organizando para fazer com Jesus Cristo. E aí eles fazem essa reunião e decidem que Jesus precisava comparecer perante o governador Pilatos e o leva, certo? No versículo de número 2, Jesus é entregue a Pilatos, que era o governador da Judéia, que estava sob o domínio de Roma. Então, Jesus ele vai passar por dois julgamentos. Um judeu e religioso, onde ele foi culpado de blasfemar contra Deus e que estava usurpando o lugar de Deus. Como pode um homem querer ser Deus e se auto-intitular o Filho de Deus? Eles não aceitam e simplesmente o condena por blasfêmia. Só que isso não era o suficiente para condenar Jesus Cristo à morte. Isso não era suficiente para impor a morte sobre os judeus. E o outro romano.
e secular. Esse julgamento romano que Jesus passa é o qual o vai condenar, porque ele está sendo agora condenado de usurpar o trono, de querer ser rei dos judeus. Então ele foi condenado num território romano de ser o rei dos judeus. E o resultado final é a sua morte. Agora a gente vai entrar no versículo 3 ao versículo 10, onde acontece o grande remorso de Judas. Então, tendo ele tocado de culpa, tendo ele sido cheio de culpa por ter ajudado a condenar um homem inocente, ele tenta devolver o preço que havia sido pago para ele. Veja, ele entrega Jesus por 30 moedas de prata. Só que quando ele vai agora devolver essa moeda, os principais sacerdotes não aceitam. Pô, você consegue entender e compreender que Judas ele estava cheio de remorso e não de arrependimento? Remorso é uma culpa, um peso que você não deveria ter feito algo e fez. Arrependimento é uma mudança de atitude, de coração. Arrependimento é quando há uma transformação. Judas não teve isso. Então ele pega aquelas moedas, o joga dentro do templo e sai da presença dos sacerdotes, dos homens que ali se encontravam, e diz o texto sagrado que ele vai se enforcar. Então não aconteceu arrependimento em Judas. Aquelas 30 moedas que havia sido paga a Judas, agora ela é pega e eles debatem com que faria aquela moeda, já que não poderia colocar no tesouro, não poderiam colocar no cofre, pois havia sido conseguida com algo que culpou o inocente. Então eles decidem comprar um campo que o transforma em um cemitério para os forasteiros, um cemitério. O texto vai dizer que era para os forasteiros, certo? E isso se cumpre. O que foi dito, havia sido predito, tanto pelo profeta Jeremias, no capítulo 19, quanto pelo profeta Zacarias, no capítulo de número 11, com relação ao preço da morte de Jesus Cristo. Vamos dar uma conferida o que é que diz nesses dois textos? Então, em Zacarias, no capítulo de número 11, o versículo de número 13, diz assim: Então o Senhor me disse, pega esse dinheiro, esse magnífico preço que foi avaliado por eles, e jogue para o oleiro. Pegue as 30 moedas de prata e jogue para o oleiro na casa do Senhor. Exatamente o preço que Jesus Cristo foi vendido. 30 moedas de prata. Eu falei ouro, perdoe-me. De prata. Esse Judas, que não se arrepende, entrega por 30 moedas o meu, o seu, nosso Salvador. Eu falei do texto de Zacarias, mas em Jeremias também vai falar. E Mateus vai citar exatamente Jeremias. Não sei exatamente o motivo, mas talvez porque eles usassem muito a divisão dos profetas. Então, ele tivesse usado o livro de Jeremias. Então, tanto Jeremias no capítulo 19, do versículo 1 até o versículo 13, mais ou menos, vai narrar essa história, quanto Zacarias no seu capítulo de número 11, certo? Esse é o fechamento dessa parte do versículo 3 ao versículo de número 10, que chama mais a minha atenção. Caminhando para dos versos 11 aos versos de número 26, vai acontecer o julgamento perante Pilatos, onde Jesus é interrogado e nada o responde, a não ser confirmar uma pergunta do governador, que deseja saber se Jesus se autoproclamava rei dos judeus ou não. Então, Pilatos o pergunta: Tu és o rei dos judeus? E a resposta
de Jesus Cristo é interessantíssima. Ele simplesmente diz: o Senhor está dizendo. Jesus Cristo sabia que ele era não apenas rei dos judeus, mas ele era rei de todo o universo. Pilatos faz essa afirmação querendo de alguma forma condená-lo. E não existia nada que Jesus fizesse que pudesse mudar esse julgamento, pois já estava proclamado desde o princípio que ele iria morrer no meu e no seu lugar. Simplesmente Jesus responde: tu dizes, o Senhor está dizendo, você está afirmando isso. Nada, absolutamente nada que Jesus respondesse ou dissesse mudaria a opinião de Pilatos, que fica admirado com a recusa de Jesus em defender. Sim, Jesus poderia, mas ele não se defende. Pilatos tira de si a culpa e joga para o povo. Faz um joguinho e pergunta qual dos Jesus eles querem escolher. Jesus Barrabás, o criminoso, ou Jesus o Cristo, o qual não foi encontrado culpa nenhuma, o qual não pecou, não errou. O povo escolhe o criminoso. Pilatos, simplesmente, ao lavar as mãos, ele transfere a responsabilidade do julgamento para o povo. Foi exatamente o que Pilatos fez. Tira uma responsabilidade que era sua e coloca no povo. O povo julga Jesus Cristo. O povo escolhe libertar um criminoso. O povo escolhe libertar um corrupto. Pilatos simplesmente está dizendo: a culpa deste homem ser morto não é minha, mas a culpa era dele. Também, porque ele poderia simplesmente fazer um julgamento justo e não fez. Muitas vezes nós também agimos assim. Podemos sermos imparciais, mas somos parciais. Ao invés de agirmos com decência e julgarmos corretamente, queremos que outros façam julgamentos. Precisamos ter muito cuidado com isso. Os judeus aceitaram para si, inclusive, a culpa pela execução de Jesus, ao ponto deles dizerem: caia sobre nós e sobre os nossos descendentes o sangue deste. Eles não querem simplesmente que Jesus Cristo continue a viver. Eles não querem que Jesus continue proclamando libertação, transformação. Deixa eu fazer só um ponto. Não tem sido diferente nos nossos dias. Muitos não querem que Jesus Cristo liberte. Não querem que Jesus Cristo transforme. Aí alguns, por covardia, se calam. Outros não proclamam. Tem aqueles que negam. E você? E eu? O que é que nós estamos fazendo? Estamos agindo como Pilatos, lavando as mãos, tirando de nós uma culpa, dizendo: isso não é culpa minha, é culpa de A, de B, de C. Estamos com a síndrome de Adão: a culpa é de B, a culpa é da mulher, a culpa é da serpente, a culpa é do mundo, a culpa é da sociedade, a culpa é de outro e nunca nossa. Ou estamos como o povo, dizendo: eu quero simplesmente que caia sobre mim o sangue deste. Pois negam a Cristo, não reconhecem o senhorio de Jesus Cristo. Precisamos, meus irmãos, saber que Jesus, ele é Deus e deseja que eu e que você continue proclamando as verdades que ele tem nos ensinado. Mas dando continuidade, chegamos no versículo de número 32, que é a crucificação de Jesus Cristo. Salientando, queridos,
que os judeus eles não executavam os seus condenados pela cruz, e sim pelo apedrejamento. Essa era a prática judaica. Eles apedrejavam. Lembra da mulher que foi pega em adultério e estava para ser morta? E Jesus chega e diz que todos pecaram. Ela estava para ser morta por apedrejamento. Esse é um exemplo que a gente encontra na Bíblia, mas eu sei que os irmãos conhecem. Eles utilizavam o apedrejamento para a execução dos seus condenados. Já a crucificação é um método que provavelmente tenha sido criado na Pérsia e que os romanos vão se apropriar como elemento de tortura, de vergonha, e que era aplicado aos criminosos, aos inimigos dos estados romanos, principalmente aqueles que tentavam de alguma maneira tomar o trono. Era doloroso, era uma forma vergonhosa, e foi exatamente o que fizeram com Jesus Cristo. Expuseram a vergonha, expuseram o Filho do Deus vivo diante de dois pecadores, que a gente vai ver exatamente a partir do versículo de número 46. O Filho de Deus se encontra agora entre dois pecadores merecedores da morte, ao ponto que um reconhece e diz que ele era digno daquela morte, mas o outro não reconhece. E aí ele diz: salva a ti e a nós também. Isso nós não vamos encontrar no Evangelho de Mateus, mas vamos encontrar lá no Evangelho de Lucas. Vamos ver isso no Evangelho de Lucas, ele relatando essa questão. Ele fez questão de nos mostrar que um daqueles homens reconhece que Jesus Cristo ele era Senhor e que não merecia aquela crucificação. Ele diz: nós miseráveis, nós merecemos a cruz. E aí eu estou dizendo eu, João Paulo, merecia a cruz. Aquela cruz que Jesus Cristo levou no meu lugar. Quando aquele homem reconhece que Jesus era o Filho de Deus, que Jesus Cristo não merecia estar ali, e ele pede: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus Cristo olha para ele e diz: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Nós já estamos no paraíso quando estamos com Cristo. Nós já estamos vivendo o reino de Deus quando reconhecemos a Jesus como Senhor, como Salvador das nossas vidas. Isso não tem preço. Para todas as outras coisas existe Mastercard. Jesus Cristo vai citar o Salmo 22, mais especificamente o versículo de número 1. Deus meu, por que me desamparaste? Aí ele já está se entregando por mim, por você. Neste momento ele está vivendo exatamente o que foi profetizado por Isaías. Mais especificamente ainda, lá nos seus versículos de número 4 e 5, quando diz que o Filho de Deus, mas olha o que é que diz, os versículos: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, e levou sobre si, e nós o reputávamos por aflitos, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Somos sarados. Jesus Cristo leva sobre si os meus pecados, os seus pecados, as minhas dores, as minhas aflições. E falar em aflições nos nossos dias tem sido delicado. Nós estamos vivendo momentos difíceis, em que essa pandemia parece que não tem fim. Mas Deus está com o povo dele todos os momentos.
E aí a gente vai chegar, mais especificamente, já caminhando aí para o final, no verso 57, que é o sepultamento do Filho de Deus, o Criador do universo, que foi crucificado, que foi morto, agora está para ser enterrado. E não tem aonde enterrar. Aparece José de Arimateia, um homem da alta sociedade, que tinha mandado construir um sepulcro que cede a Jesus Cristo. É interessante que está tendo uma reunião e os senadores, quando sabem da notícia, olha para José de Arimateia e diz assim: José, você vai dar sua sepultura para esse Jesus que foi morto numa cruz, que se fez maldito, que é maldito, para ser enterrado nela, para ser sepultado nela. José de Arimateia olha para aqueles senadores e diz: é coisa rápida, fiquem tranquilos, depois de amanhã ele vai devolver. É uma piadinha que às vezes a gente dá risada, mas é interessante. Ao terceiro dia, o Filho do Deus vivo, o Criador do universo, o meu Senhor, o seu Senhor, o nosso Senhor, ele ressuscita. E José de Arimateia entra para a história. E seu nome é citado até os dias atuais. Olha nós falando dele aqui. Portanto, meus irmãos, eu acredito que o próximo professor vai trazer muito mais informações aí agora no capítulo de número 28, que vai abrilhantar a escola bíblica e vai fechar de forma maravilhosa. Isso foi o que eu tinha a falar, trazer desse capítulo de número 27, que é um capítulo que está no meio da história, né? A gente pega ele no capítulo 26, o 27 está ali, trazendo as narrativas, e o 28 vai trazer a conclusão. Que Deus nos abençoe, que Deus fale ao coração de cada um dos irmãos e que possamos prosseguir com a nossa escola bíblica crescendo e a cada dia mais participantes se envolvendo. Deus abençoe Gil, Deus abençoe a toda a sua equipe, um forte abraço, saudades de todos, quero logo estar aí com os irmãos. Aquele abraço. Muito obrigado, irmão João Paulo. Leva o nosso abraço, meu irmão, à sua igreja, que o Senhor Deus continue abençoando o seu ministério, amado irmão. Meus irmãos, agora nós vamos para um outro professor falar sobre Mateus 28, a vitória. Cristo morreu, Cristo foi crucificado, mas a vitória foi certa, a vitória foi concretizada com a sua ressurreição. E para isso eu convido um professor que já é nosso irmão, já é professor, já de carteirinha da nossa escola bíblica dominical, o nosso irmão Raimundo Santana, para nos falar sobre Mateus 28. Por favor, pastor Raimundo. Irmãos, bom dia, paz para todos. Chegamos hoje ao final do evangelho, do estudo do evangelho do evangelista e apóstolo Mateus, aqui à altura do capítulo 28, e chegamos de forma... O evangelista, melhor dizendo, chega à conclusão do seu relato de forma triunfal, anunciando a ressurreição do Senhor. E vamos direto ao fato, ao ponto, o que isso significa, né? Bem, no capítulo 28 nós temos vários fatos narrados aqui. E depois vamos ao resultado do significado da ressurreição. O que isso significa para nós? O que isso quer dizer para nós e para toda a igreja? Nós temos primeiro a ressurreição propriamente dita, no capítulo 28, a partir do versículo 1, quando diz: no findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, portanto o domingo, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Elas foram ao sepulcro para ungir o corpo do Senhor. Era o terceiro dia, já havia despontado. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou sobre ela. Eu não vou ler o relato todo, a partir daqui desse ponto eu vou apenas citar. Então, quando elas chegam ao sepulcro, já havia havido a ressurreição, já tinha acontecido a ressurreição. A ressurreição não acontece no momento que os anjos aparecem ali.
aquele anjo aparece e remove a pedra, provocando um terremoto. Não, a ressurreição já havia acontecido. Não é? Então, o que é que nós temos aqui? Primeiro, nós temos a ressurreição, no capítulo 28. Segundo, nós temos, dentro desse mesmo capítulo, a partir do versículo 1, nós temos a ressurreição. Não é? A partir do versículo 2, nós temos o alardear da ressurreição, que é feito pelos anjos. O alardear da ressurreição. Os anjos aparecem não para ressuscitar o Senhor, mas para alardear a ressurreição. Provocar um terremoto, remover a pedra e anunciar que o Senhor havia ressuscitado, como de fato aconteceu. A partir do versículo de número 9, acontece a primeira aparição de Jesus a pessoas. A primeira aparição, portanto, a aparição. Ele aparece a essas mulheres aqui, das quais Maria Madalena era uma das. E a própria Maria, mãe de Jesus, estava entre essas mulheres em outro relato. Muito bem. E a partir do versículo 16, nós vamos pular aqui o suborno dos guardas, que isso não nos interessa. Não é? A partir do versículo 16 tem a aparição aos 11 discípulos. Não é? E do 18 ao 20 nós temos a grande comissão. Então Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana, no domingo, sendo as primeiras horas da manhã. O Espírito Santo, enviado por Deus, desce até aquela sepultura, desce até ao Hades e o ressuscita. Porque Jesus foi deixado na morte temporariamente. Está em Atos 2:24. Não deixarás a minha alma na morte, nem permitirá que o seu santo veja a corrupção, porque não era possível que fosse retido pelas ânsias da morte. Está em Atos 2:24. Então, o Espírito de Deus ressuscita Jesus. Os anjos descem para anunciar essa grande ressurreição. Essa que é a primeira ressurreição, a primícia dos que dormiram. O primeiro, de fato, a ressuscitar dos mortos. Não é? O primeiro a ressuscitar dos mortos. O primogênito dentre os mortos. Mas vamos lá. O que Mateus quer dizer com isso? Mateus quer dizer que Jesus é muito mais do que um profeta. Jesus é muito mais do que o rei davídico da casa de Davi. Jesus é muito maior do que Moisés. Mateus está anunciando que em Jesus estão cumpridas e de maneira a ultrapassar todas as expectativas diante daquilo que ele falou, quem ele era. Ao ressuscitar, ele deixa provas inequívocas de que ele é, de fato, o Messias, o ungido de Deus, e que foi elevado à posição de príncipe salvador à direita de Deus. Como filho de Deus, do Deus Altíssimo, que retoma o seu lugar na glória do Pai. Mateus prova de forma cabal com esse relato que Jesus Cristo é o Senhor, que ele é o Filho de Deus, o Senhor ressurreto, o Rei, o Senhor de todos. E aí ele aparece às mulheres, comissionando-as a levar esta mensagem às primeiras pessoas que o viram ressuscitado. Vejam o destaque que Jesus dá às mulheres. A primeira aparição foi a essas mulheres, das quais Maria Madalena era uma delas, senhores. Elas são comissionadas a levar essa mensagem aos demais discípulos, o que elas fizeram pressurosamente, apressadamente, e os mesmos duvidaram. Duvidaram não somente delas, mas de que a própria ressurreição havia acontecido. Não é? Os anjos anunciaram a elas que fossem falar com Jesus. Está aqui a partir do versículo 3. E o próprio Jesus, enquanto elas iam, apresentou-se a elas, aqui no versículo 9, e elas o adoraram, abraçaram seus pés, e ele disse: não temais, mas ide avisar meus irmãos, versículo 10, que se dirijam a Galiléia e lá me verão. Muito bem, feito isso, então os 11 seguiram para a Galiléia, para o monte que Jesus designara. Aí diz o versículo 17, e quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Alguns duvidaram, porque de fato a ressurreição era algo novo. Embora eles viram algumas pessoas ressuscitarem, mas ali não estava um ressuscitado comum. Ali estava alguém com o corpo glorificado, alguém que venceu a morte. Estava o Senhor deles, eles viram Jesus crucificado. E eles agora o veem ressuscitado com poder e vigor, em glória plena, em majestade.
Levaria tempo, sim, para eles se acostumarem e crerem nisso e absorverem isso. Jesus sabia disso. Por isso aparece a eles, não só neste momento, mas em vários outros momentos, por espaço de 40 dias, para eles serem alimentados na sua crença, na sua fé, de que a ressurreição é algo real e de que é algo factível, é algo consubstanciado nas Escrituras, não é um fantasma. O corpo ressurreto não é um fantasma, é um corpo sólido, um corpo espiritual, mas um corpo que pode ser tocado, um corpo que ele não é preso pelas paredes, pelas dimensões físicas, não é? Mas ao mesmo tempo ele se faz visível, ele se faz tangível, sendo intangível, sendo transcendente, não é? Ele é intranscendente, sendo transcendente ao mesmo tempo, sendo transcendental. Então, Jesus aparece para ensinar os discípulos sobre essa realidade, não é? Para tirar-lhes as dúvidas. E aí vem a grande comissão, onde ele os comissiona dizendo, olha, versículos 18 a 20. Aproximando-se, Jesus falou-lhes dizendo, foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Jesus revela agora a sua real posição. Ele diz, olha, foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Jesus não é mais um servo de Deus. Agora ele é o Senhor exaltado à direita de Deus. O príncipe e autor da nossa salvação. O Senhor de todos, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Ele diz, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. A tarefa abrange todas as nações. Batizando-os é o rito de iniciação. Eu diria que a inscrição nos cartórios celestiais, não é? É feita com o sangue de Jesus, mas também através do batismo. É a consagração do crente, é a conformação do crente na morte e ressurreição do Senhor. Mas também é o ato de inscrição do crente no reino dos céus, quando ele é batizado. Não é? Batizando-os em nome do Pai, e nisso a Trindade concorda, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a ordem é, ensinando-os a observar de maneira criteriosa todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Primeiro, todas as coisas não são algumas coisas, não são as coisas que algumas igrejas separam para si e outras elas deixam de lado, como confissão disso, confissão daquilo, não. Todas as coisas que o Senhor ensinou. Não são algumas coisas, nem aquelas que convêm à minha denominação. São todas as coisas. A confissão é essa, a confissão daquela, não. Confissão dessa convenção, dessa, não. São todas as coisas. A fé não pode ser fatiada dos mandamentos de Cristo, do Senhor ressurreto, do Senhor Jesus, não pode ser escolhido, selecionado. Eu escolho esse e abjeto esses daqui. Não. Ordenando a observarem todas as coisas, a guardarem todas as coisas que eu vos tenho mandado. E aqui ele deixa a promessa maravilhosa. A declaração, não é uma promessa, é mais que uma promessa, de que ele está com a igreja fiel, com os crentes fiéis, com os santos, todos os dias até a consumação dos séculos. Todos os dias até a consumação dos séculos, quando os séculos findarem, Jesus ainda estará conosco, ele estará conosco até lá e vai nos conduzir em paz para o seu reino celestial, na sua segunda vinda e na sua gloriosa aparição. Muito bem, agora vamos falar sobre o que significa teologicamente a ressurreição. Primeiro, a ressurreição é a constatação de que Deus aprovou a obra de Cristo, de que Deus o declarou inocente, não é? Ele morreu pelos nossos pecados. Mas ao ser ressuscitado, Deus o declara inocente, puro, justo, aprova as obras dele e aceita o sacrifício dele por nós. A ressurreição, portanto, é uma prova de que Jesus foi declarado inocente diante do trono de Deus e que ele foi aceito por Deus, o seu sacrifício diante de Deus, por nós, foi aceito e, portanto, ele foi aprovado. Certo? Segundo lugar, a ressurreição de Jesus nos introduz primeiro a nós na ressurreição espiritual. A ressurreição dele foi física.
corpo glorificado. Mas esta ressurreição nos lega, não é, a ressurreição espiritual. Nós ressuscitamos espiritualmente com ele. Efésios 2, de 1 a 6. Segundo lugar, a ressurreição de Jesus nos garante a futura ressurreição física que todos os crentes irão receber do Senhor. É a glorificação do corpo. Está em 1 Coríntios 15, 52 e 1 Tessalonicenses 4, versículos 16 e 17. Terceiro, a ressurreição do Senhor Jesus nos garante a transformação do nosso interior no novo homem. É o que está em Efésios 4, 24. Quarto, a ressurreição do Senhor Jesus nos dá poder, nos garante vitória sobre a carne. Romanos 8, 5. 6. A ressurreição do Senhor Jesus nos garante vitória, a filiação divina. A ressurreição do Senhor Jesus, número 6, nos garante a filiação divina. Romanos 8, 15. Número 7. A ressurreição do Senhor Jesus nos garante a adoção de filhos. Porque os nossos pecados foram perdoados. Nós somos justificados através da sua ressurreição. Não é? E então, Deus nos adota como seus filhos, porque os nossos pecados foram removidos. Número 7. Nós temos, através da ressurreição de Cristo, o direito a sermos chamados cidadãos dos céus. Cidadãos dos céus. O direito de entrarmos e habitarmos no paraíso celeste, primeiro, e depois nos novos céus e na nova terra. Poderia citar aqui várias coisas. E a ressurreição de Jesus também nos dá o direito, número 9, aliás, item 9, o direito de vermos a Deus face a face e morarmos pessoalmente com Ele para sempre, por toda a eternidade. A ressurreição de Jesus, número 10, nos dá o direito à justificação. Porque Ele foi entregue pelos nossos pecados. Está em Romanos 4, 25. E ressuscitado para a nossa justificação. A sua morte pagou a culpa, a pena, expiou os nossos pecados. A sua ressurreição demonstra que Deus aceitou este sacrifício, como já falei anteriormente, e agora nos justifica. Portanto, a ressurreição de Jesus foi lançada em nossa conta. Havendo Ele ressuscitado, Ele não morre mais. A morte não tem mais domínio sobre Ele. É o que está em Romanos 6,10. Seu corpo é imortal. Seu corpo é incorruptível. Seu corpo é indestrutível. Seus inimigos não têm mais nenhum poder sobre Ele. Não podem mais detê-lo com grilhões e prendê-lo na cruz. Ele agora é invencível. Ele está na sua forma eterna e gloriosa. E é esta forma, semelhante a dele, que Ele promete que vai transformar os nossos corpos naquele dia glorioso que está por vir. Que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, pastor Raimundo, por suas palavras sempre fortes em relação ao assunto. Eu sei que até porque é um assunto que eu sei que o irmão gosta, esse assunto da vitória de Cristo, escatologia, eu sei que é o forte do irmão. Muito obrigado por suas palavras. Meus irmãos, tá gostando da nossa EBD? Clique aí embaixo, ó. Tá vendo aí embaixo o sinalzinho assim? Dê um clique aí dizendo que o irmão tá gostando da EBD. Os irmãos já viram o seguinte, que em relação a professores aqui, nós só temos os melhores, né? Todos os professores que nós escalamos aqui, graças a Deus, têm dado recado e não deixa nada a desejar. E falar de nada a desejar, eu poderia elaborar aqui uma conclusão de 2 horas de duração, de 1h30, uma conclusão extensa. Mas eu prefiro ler a conclusão do autor da revista. E olha o que é que o autor da revista fala em relação à conclusão da lição de hoje. Mateus fecha toda a narrativa nos seus 28 capítulos de uma forma apoteótica. Começou com a genealogia para provar que a linhagem de Jesus era real e um anúncio do nascimento e termina com uma tarefa a todos nós. Como discípulos de Jesus, somos eternos aprendizes. Não somos espectadores nem torcedores, mas jogadores em campo e cada um sabe a sua posição e faz o melhor que pode para que muitos encontrem a Cristo maravilhoso. Uns é meio de campo,
outro é goleiro, outro é lateral, outro é centroavante, outro é o massagista, outro é o roupeiro. Cada um tem uma posição. Qual a sua resposta? Fica sempre na reserva, sentado no banco, ou está cumprindo com o desafio que Jesus deixou para todos? Olha a pergunta do autor da revista. Qual é a posição que o irmão está fazendo? Em que posição o irmão está trabalhando para o reino de Deus? Ou o irmão está só sentado no banco de reserva e nunca quer ser escalado, nunca quer sair do banco de reserva para participar do jogo? Essa é a conclusão do autor. E é assim que Mateus termina o seu livro. Meus irmãos, é isso que nós tínhamos para a lição de hoje. Lembrando que no próximo trimestre iremos estudar a doutrina de Deus. Qual é a doutrina de Deus? Vamos ver no próximo semestre. Está gostando da nossa EBD? Dê uma curtida aí no nosso link do YouTube. Ok? Meus irmãos, um grande abraço a todos e até domingo que vem. Vamos agora para o culto.